Oi, gente. Agora que vocês viram a parte de teoria, vamos resolver alguns exercícios sobre classificação biológica. Pode passar, Maria. Questão 1 da Unip. A sequência hierárquica das categorias taxonômicas é A. Filo, classe, ordem, família, gênero. Sim, como vocês lembram de quando a Maria estava explicando de como que é, as categorias taxonômicas, ela vem do mais amplo, que no caso é filo, e até indo por mais específico. O último aqui é espécie. Apesar dele não ter trabalhado aqui, a sequência todinha certa é isso. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Gênero, família, ordem, filo e classe. Não, a gente nunca começa pelo, pelo mais específico, e sim para aquele que é menos específico, ou seja, aquele que é mais amplo. Então, sempre vai ser diminuindo até a gente chegar no mais específico. Sempre lembra, lá no finalzinho, os mais específicos sempre vai ser gênero e espécie. C, filo, filo tá certo. Classe tá certo? Tá, mas aqui ele troca família e ordem. Ordem vem primeiro do que família. E gênero, gênero ele tá no lugar certo. D, classe, filo, gênero, família e ordem. Não, não começa por a classe. Um exemplo aqui mesmo é, por exemplo, no filo. No fi, é... Eita Deus, que agora. Por exemplo, o filo dos. Gente, eu esqueci o negócio todinho. É o filo animalia? Gente, eu esqueci o filo. Eu ia falar um negócio do filo aqui e esqueci. Aí aqui, por exemplo, a D. A D começa por classe, aqui já está errado. Por exemplo, quando vocês vão estudar os vertebrados, que ali está falando dos cordados, vocês veem que sempre geralmente é separado por classe. E o filo geralmente é o filo animalia, que é o principal deles ali. Então, a gente começa geralmente, como eu falei, pelo mais amplo. Aqui está classe, filo, gênero, família e ordem. O último aqui está logo ordem. Então está totalmente errado. É, ordem, classe, filo, gênero e família. Mais uma vez, totalmente errado. Então, aqui, essa questão mais facinha aqui, só da sequência hierárquica. Letra A. Pode passar. Letra A, filo, classe em ordem, família e gênero. Pode ir para a próxima. Questão 2. Um aspecto importante da chamada sistemática, que é o estudo científico da diversidade biológica e de sua história evolutiva, é a taxonomia, que envolve a identificação, denominação e classificação das espécies. O sistema moderno de denominação dos seres vivos, A, foi consolidado com o trabalho de classificação polinômica intitulado espécies plantário. Não, gente, como eu expliquei, como assim eu expliquei, e a Maria também, a classificação ela é dada por nomenclatura binominal, ou seja, é por dois nomes que vai ser dado o nome das espécies. B. Utiliza um epiteto genérico sempre precedido pelo nome ou pela inicial da família que o contém. Não, não é assim que faz. Eu esqueci como é que explica essa parte. Não, gente, utiliza um epiteto genérico sempre precedido pelo nome ou pela inicial da família que o contém? Não, lembrando que vai ser sempre pelo epiteto genérico e depois vai ser pela parte da espécie, ou seja, isso aqui está errado, não é a parte da família que vem na classificação na classificação específica, ou seja, na nomenclatura binominal. C. Fornece espécimes tipo para que, por comparação, se possa determinar o gênero de espécies ainda não catalogados. Como eu falei para vocês, essa parte aqui da comparação, ela seria algo mais superficial, porque se você fosse comparar no caso de animais aéreos, o que que eles voam, a partir disso eu vou dar o um nome para eles. Não daria certo. A mosca, mas o morcego, como eu falei para vocês, é totalmente diferente. Então, não, isso não funciona e não é assim que é validado. D. Discrimina para cada espécie características presentes em duas ou mais subespécies ou em variedades consideradas subcategorias de gênero. Não, não é assim que é feito. Como eu falei, vai ser pelas características anatômicas, evidências biológicas, tanto pela taxonomia quanto pela filogenia, para poder fazer toda a classificação bonitinha de cada espécie. Foi criado pelo naturalista sueco Carl von Linnaeus no século XVIII. Sim, como eu falei, foi Linnaeus que criou a nomenclatura binominal e toda essa classificação, que é utilizada até hoje pela sistemática moderna. Pode passar. Então, resposta C, letra E. 3. Todo nome científico de uma espécie é formado por dois termos, nomenclatura binominal. Cada termo possui um significado, e o primeiro indica
O gênero ao qual a espécie pertence? Sim, como eu falei, assim como a Maria falou, a nomenclatura ela sempre é primeiro vinda pelo gênero, que ou seja, o nome genérico, e depois pelo nome mais específico. No caso, vai ser o nome da espécie. B. O filo a qual a espécie pertence? Não. O filo é uma parte mais ampla que tem ali no sistema hierárquico, então ele não diz muito sobre a espécie. C. A ordem a qual a espécie pertence? Não, ela também está ali no meio do sistema hierárquico. D. O reino ao qual a espécie pertence. Cara, o reino ainda é mais amplo do que o reino, do que o filo, desculpa. Por exemplo, se eu for falar do reino animal, o tanto de animais que tem ali dentro, seja invertebrados ou vertebrados, e o tanto de filo que tem ali dentro. Então, ele ainda é mais o reino ele ainda é mais específico do que o filo, já que, por exemplo, no reino animal a gente vai ter tanto as espécies, os animais invertebrados, quanto os animais vertebrados. Ou seja, dentro de cada um desses vai ter um filo da qual vai ter a especificação de todas essas categorias até chegar na parte mais específica, que no caso é a espécie. É, a família a qual pertence? Não, gente, a família também está no meio ali do sistema hierárquico. Como eu falei, cada vez que for mais para baixo, mais específico vai ficar e mais fácil vai ser de você visualizar as características daquela espécie. Então, a nomenclatura binominal, como a Maria falou, ela é dada pelo nome, primeiramente começando pelo nome genérico e depois pelo nome específico. Logo, a resposta certa é, passa o slide, letra A, o gênero ao qual a espécie pertence. 4. Sobre as árvores filogenéticas, é correto afirmar que A. Representa o parentesco entre membros indefinidos? Não, as árvores filogenéticas ela para representar o parentesco bem claro dos membros da qual a gente está definindo ali, para a gente compreender melhor como é que é a relação de parentesco entre os animais e quais características eles têm de semelhante e quais que eles não têm. B. Representa as relações de parentesco evolutivo? Sim, a filogenia ela ajuda a gente a entender as relações de parentesco durante toda a evolução das espécies. Ano que vem vocês vão ver a evolução e vocês vão entender melhor como que isso como isso é importante para a gente compreender como que aconteceu a evolução de as espécies, como que vindo de simples células hoje foi parar em um dos animais mais complexos, que no caso somos nós humanos. Então, a gente entendendo as relações de parentesco, toda a árvore filogenética, isso ajuda a gente a compreender como que foi separado, onde ocorreu a evolução, onde ocorreu a separação de uma espécie e a especiação de outras, quais fatores que determinaram isso. Então, a filogenia é muito importante para a gente, tanto para compreender a evolução das espécies, quanto para a gente poder classificar elas de acordo com a sistemática. Logo, a resposta certa é a letra B, mas vem nas outras. C. Representa a genealogia dos seres vivos com diferenças morfológicas? Não. Apenas as diferenças morfológicas não é o bastante e eles não olham apenas as diferenças morfológicas, mas também vai ter outros fatores, por exemplo, como as evidências biológicas, no caso, evidências moleculares, no caso, por exemplo, de como é a nossa síntese de proteína, que se a gente for comparar de todos os seres vivos, toda ela é semelhante à síntese de proteína, de forma que a gente pode ver que todos nós viemos de uma célula em comum. Então, apenas as diferenças morfológicas não é o bastante para a gente compreender uma árvore filogenética, compreender a árvore filogenética. D. Representa a junção entre espécies distintas de um ecossistema? Não, não é isso que ele vai representar. Logo, a resposta certa é letra B. Representa as relações de parentesco evolutivo. 5. A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com o ancestral mais próximo e padrões observados? Não, não vai ser apenas o ancestral mais próximo que ele vai observar, vai ser todo o ancestral, da onde ele começou e todas as características ali dadas, não apenas o padrão observado, porque se a gente for por apenas o que a gente está observando, a gente entraria mais naquele sistema mais superficial e naquele sistema mais artificial, como era dado antigamente, quando a gente estava vendo o desenvolvimento da classificação biológica. Então, não apenas padrões observados. Por exemplo, você não tem como você observar olhando a síntese da proteína de um organismo, mas isso também faz parte para a gente poder classificar um ser vivo. Então, apenas um padrão observando isso não é o suficiente.
Você, por exemplo, vê animais ali aquáticos, você olhando para a terra, você vai ver animais ali terrestres, e você olhar um gato e um cachorro andando, isso não é o bastante para você poder classificar ele biologicamente. B, o maior número de espécies e o ecossistema. Não tem nada a ver com você agrupar de acordo com o maior número de espécies, tem nem a ver com o ecossistema. Não tem nem sentido essa alternativa. C, a forma como se alimenta e o habitat. Mais uma vez, isso daqui seria muito superficial, porque se fosse apenas o habitat, a forma de aos animais viverem na água, todos eles fariam parte do mesmo grupo. E como vocês viram em zoologia, isso não tem nada a ver. A gente tem vários filos de vários animais que são aquáticos e cada um deles são diferentes. A gente tem tanto vertebrados quanto invertebrados que vivem na água. E a sua forma, o seu metabolismo, todo o funcionamento do seu organismo é totalmente diferente. Então, apenas a forma que ele se alimenta e o lugar em que ele vive não é o bastante para você classificar um animal. Letra D. Características comuns e relações de parentesco evolutivo? Sim, são características comuns que vêm, mas não apenas isso. As relações de parentesco evolutivo também são cruciais para a gente poder entender e fazer a classificação de um ser vivo. Então, a resposta certa é letra D, características comuns e relações de parentesco evolutivo. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nesse poema para conseguir responder essa questão. Os Bichinhos e o Homem, Arca de Noé, de Toquinho e Vinícius de Moraes. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é a prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo só para chatear. O poema acima sugere que a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais letra A, o filo, B, o reino, C, a classe, D, a família, ou a espécie. Quando a gente estava vendo sobre a categorização biológica, qual que era o táxon, qual que era a categoria que era mais abrangente, que pegava todos os animais, que pegava a mosca, que pegava o mosquito, o besouro, a barata, qual que era? Era o reino, né? Porque, por exemplo, mosquito, barata, besouro, borboleta, todos eles são animais invertebrados. Enquanto que nós, seres humanos, somos vertebrados, ou seja, esses animais eles não possuem coluna vertebral, enquanto nós, seres humanos, possuímos. Essa característica é a diferença entre o reino animal e os filos de invertebrados e vertebrados. E como vocês sabem, qual que é a ordem dessa categorização? É reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, a mais abrangente, o maior, a base daquela pirâmide invertida é o reino. E é a única coisa que engloba todos os animais, inclusive nós seres humanos, com a barata. Ok? Então, nós somos parceiros da barata. Não sejam más com a barata. Ok? Então, a resposta certa é a letra B. Reino. Vamos lá, questão 7. Dois seres vivos pertencentes à mesma ordem são necessariamente da mesma raça, da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma classe ou da mesma família. Vamos pensar. Da mesma raça não tem nada a ver, né? Raça não é nenhuma qualificação de espécie. Então, isso não é uma coisa interessante para nós da biologia, identificar e categorizar a raça dos animais. Letra B, da mesma espécie. Lembrando da ordem, o que que vem antes? Vem ordem ou espécie na pirâmide invertida, lembra? Primeiro são os mais abrangentes e vai afunilando. Espécie é o último. Então, por exemplo, o cão e o gato, eles são a mesma espécie? Não. Então, eles não são necessariamente da mesma espécie. A gente pensando na ordenzinha, qual que é o que vem antes de ordem? Classe, né? Então, ó, se
por exemplo, se a gente pensar no clado, por exemplo, se fosse uma árvore, o ramo seria a classe. E aí, duas ordens diferentes estariam naquela classe. Mas aí, por exemplo, a ordem depois vai se ramificar e vai formar duas famílias. E aí, essas famílias não vão pertencer à mesma ordem de outras famílias, entenderam? Então, assim, a gente tem que pensar no que vem anteriormente, que é o que engloba a coisa mais abrangente, vai englobar a coisa mais específica. Então, o que vem antes de ordem é classe. Então, resposta letra D. Vamos lá, questão 8. Com base nas regras de nomenclatura, indique a alternativa correta. A gente tem que lembrar quais que são as regras para a escrita da nomenclatura binomial. Primeiro, qual que é para a gente falar de espécie? A gente tem que colocar a primeira coisa aqui, a coisa mais genérica. É a coisa, que é referente ao gênero. Gênero vem de genérico. É a coisa relativa ao gênero. E aí, qual que é o segundo nome? Porque é binomial. O segundo nome é o epíteto específico da espécie. Então, vamos lá. Primeiro, são dois nomes. Todas essas opções têm dois nomes. Então, isso daí a gente já não pode usar para responder a questão. Mas aí, vamos pensar. Qual que são as outras regras? Para escrita, tem que estar, se você estiver escrevendo, digitando, tem que estar destacado do texto. Então, tem que estar itálico, negrito ou sublinhado. A gente pode perceber que a letra A e a letra D não estão, elas estão com a formatação normal. Então, essas duas estão erradas. E qual que é a última regra? Que quando a gente está falando do gênero, que é a primeira palavra, tem que vir em letra maiúscula, enquanto que a espécie tem que vir em letra minúscula. Então, ó, na letra B, a gente vê que tanto o gênero quanto a espécie estão em letra maiúscula. Então, não é essa. E na letra E, a gente vê que tanto o gênero quanto a espécie estão escritas em letra minúscula. Então, também não é essa. Logo, a resposta certa, que cumpre todas as regras de nomenclatura, é a letra C. É a resposta certa. 9. São órgãos homólogos. A. Nadadeiras de peixes e parápodes de poliquetas. B. Nadadeiras anteriores de uma baleia e asas de morcego. C. Brânquias de camarão e brânquias de peixe. D. Nadadeiras peitorais de peixes e braços de polvo. E E. Asas de aves e asas de insetos. A gente tem que lembrar o que é um órgão homólogo, que foi o que eu expliquei para vocês na hora que a gente estava falando de sistemática. Órgão homólogo é aquele que tem órgãos, né? Porque a gente está comparando dois ou mais. Órgãos homólogos são aqueles que vão ter um desenvolvimento embrionário semelhante, mas vão ter funções diferentes. E aí, ó, essa questão aqui é até fácil da gente responder agora, porque já foi o que a gente viu na aula. Nadadeiras e asa. A gente viu que tanto nadadeiras quanto asas de morcego, asas normais, têm ossos muito parecidos. Então, quer dizer que quando eles eram embriões, na fase embrionária, eles vão ser desenvolvidos de uma forma muito semelhante. Mas eles têm funções diferentes. Nadadeira é para nadar e asa é para voar, né? Então, a resposta certa é a letra B. E a gente pode perceber, por exemplo, na letra C e na letra D, que tem brânquias de camarão, brânquias de peixe, asas de aves e asas de inseto. Brânquias são utilizadas para respiração de animais marinhos, aquáticos, né? Enquanto que asas são ambas para voar. Então, os dois têm a mesma função, né? E aí, essas outras, a letra A e a letra D, a gente só conseguiria responder assim, com certeza, olhando qual que era o desenvolvimento embrionário deles, né? Porque a gente saberia se são coisas que têm um desenvolvimento parecido ou não. Mas a gente pode já distinguir, por exemplo, uma nadadeira de um braço de polvo. A gente sabe como que é um braço de polvo, né? Que é uma coisa que é maleável, que é
molenga, vamos colocar assim. Então, eles provavelmente nem ossos têm, né? Então, a embriogênese provavelmente não é igual, mas aí, como a gente sabe, nadadeiras e asas são parecidos na formação, mas são diferentes na função. Então, letra B. Agora, 10. Senta que lá vem história, que essa questão é gigante. A classificação atual de seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química e estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras, a primeira designando o gênero e a segunda a espécie. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com a maior diversidade, onde é possível se encontrar em 3 delas: a Loata benzebu, a Telis benzebuti e a Telis paniscus. Com base nessas considerações e nos princípios que regem essa classificação, é correto afirmar que: letra A, a Loata belzebu e a Telis belzebuti possuem maior grau de parentesco possuem o maior grau de parentesco que entre a Telis paniscus e a Telis benzebuti. Vamos lembrar qual que é, mais uma vez, nomenclatura binomial. O primeiro nome ele é referente a quê? Ao gênero. E o segundo nome, ele é específico, né? Então, mesmo que benzebu e benzebut sejam parecidos, é uma característica, é algo que, por exemplo, a gente tem domésticos. Por exemplo, a gente tem várias espécies que o epíteto específico é domésticos, porque elas são domesticáveis. Então, essa característica por si só, ela não pode ser utilizada para definir um grau de parentesco, até porque é um adjetivo. A gente aprende lá nas aulas de português que um adjetivo sozinho, assim, numa frase não faz sentido. Se a gente soltar bonita, o que a gente vai perguntar? O que é bonito? Não é uma coisa que vai caracterizar. Enquanto que o gênero, que é o genérico, vai ser um substantivo. Vai ser o equivalente a um substantivo na língua portuguesa. Que aí é uma coisa que tem um significado próprio. Então, a gente não pode utilizar o epíteto específico para comparar e para definir o grau de parentesco entre duas espécies. Então, a letra A está errada. Letra B. A Telis paniscus e a Telis benzebuti são espécies com grau de parentesco no nível de gênero. Tá certa? Lembrem, o primeiro nome é referente ao gênero e ambos são do gênero Ateles. Então, o grau de parentesco deles está no nível de gênero, enquanto que a espécie é diferente. Uma é a Telis paniscus e o outro é a Telis benzebuti. Então, a letra correta é a letra B. Agora, vamos continuar vendo o que está errado nas outras. C. A Loata benzebuti e a Telis belzebuti são espécies com grau de parentesco no nível de espécie. A gente não pode, como eu falei, a gente não pode utilizar essa nomenclatura para tentar definir qual que é o grau de parentesco, porque são coisas assim, são coisas que qualquer pessoa pode colocar. A gente pode colocar doméstico em várias espécies diferentes, mas aí quando a gente usa esse grau de espécie, a gente tem que utilizar a nomenclatura binominal, mesmo que essa segunda parte a gente fale que seja característico da espécie, o que a gente vai saber é os dois juntos, tanto o gênero quanto a espécie, que vai formar essa nomenclatura binominal. A gente não pode utilizar só a parte do epíteto específico para tentar distinguir qual que é o grau de parentesco. Letra D. A Telis paniscus e a Telis belzebuti possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes. Não tem como. Vocês lembram, né? Vem a pirâmide invertida, vem do mais abrangente reino até o menos abrangente. Espécie, mais específico no caso, né? E aí, família é antes de gênero naquela nossa ordem, Rificofage. Então, todos os gêneros... a família tem uma família... Peraí, tô errada. Não tem como, tipo assim, não tem como duas espécies que sejam do mesmo gênero serem de famílias diferentes. Elas vão ser necessariamente da mesma família, da mesma classe, da mesma ordem e do mesmo gênero. E do mesmo reino. O que eles vão ter de diferente vai ser a espécie. Letra E. A Loata belzebu e a Telis belzebuti, apesar de gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie.
Não, são coisas totalmente diferentes, né? Não tem como ser uma. É a mesma coisa da mesma lógica da questão anterior. Não tem como dois indivíduos serem da mesma espécie e possuírem gêneros diferentes. Porque se são da mesma espécie, os dois são necessariamente do mesmo gênero, da mesma família, da mesma classe, enfim. Então, a resposta certa é a letra B. Tá acabando, pessoal. Não me abandone. Número 11 agora. Que tipo de características os sistematas cladistas procuram para estabelecer as relações de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos? A. Analogias evolutivas. B. Características estruturais relevantes. C. Homologias evolutivas. D. Órgãos análogos. Vamos lá. A gente viu na teoria que homologias são o quê? São quando um órgão, homologias evolutivas e órgãos homólogos são quando um órgão tem a tem um desenvolvimento embrionário parecido e efetuam funções diferentes. E aí, homologia e analogia são coisas diferentes, são coisas inversas. A analogia vão ser órgãos que possuem funções parecidas, mas que têm um desenvolvimento embrionário diferente. Então, a gente sabe que não é isso que a gente busca para estudar sistemática, que a gente busca. A gente busca características evolutivas. Então, o desenvolvimento embrionário é uma das coisas que a gente avalia na hora de definir o grau de parentesco. Então, a letra A está errada. B. Características estruturais relevantes. A gente sabe que, por exemplo, Linneu, ele começou a pensar nessa classificação utilizando características estruturais, porque Linneu ele era criacionista, então ele não acreditava na evolução. Então, ele não utilizava os estudos de evolução, os estudos evolutivos, para caracterizar o grau de parentesco. Ele utilizava só morfologia. Mas a gente sabe hoje em dia que não é assim. Por exemplo, uma minhoca e uma cobra são, tecnicamente, se a gente olhar de fora, a gente vê uma forma muito parecida, a anatomia é muito parecida, mas eles são completamente diferentes. Então, a gente não pode utilizar só características estruturais para definir o grau de parentesco evolutivo. C. Homologias evolutivas. Sim, foi exatamente o que eu venho falando há muito tempo e falei também na aula de teoria. São as homologias evolutivas, é um dos parâmetros que a gente vai utilizar para estabelecer as relações de parentesco evolutivo entre espécies. E D, alguns análogos, também é a mesma coisa da letra A, analogias evolutivas, não é isso. Então, letra C, a resposta certa. E agora a última questão. Na filogenia estão representadas nessa filogenia aqui do lado, tá, gente? Isso daqui é um cladograma. Nessa filogenia, estão representados, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. De acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que A. Os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Letra A. Os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Essa daqui tá errada. Por quê? Não tem como a gente analisar um clado. O clado, ele sempre vai começar, o cladograma vai sempre começar de um ancestral comum. Então, todos esses animais aqui vão compartilhar pelo menos um ancestral comum. Então, não tem como os répteis, eles possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal, porque todos esses vão compartilhar um ancestral comum. B. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. Vamos lá, olhem aqui comigo. Vamos ver onde que está lagarto e onde que está crocodilo e tartaruga. São os répteis aqui. Sabe o que a gente vai fazer para definir qual que está mais próximo do outro? Vocês podem perceber, ó, tá um do lado do outro. A distância aqui tá igual. Mas aí, ó, vocês lembram do que eu falei, né? Quando ocorre a ruptura aqui, quando aqui, ó, na primeira aqui, peixes. Aí vem aqui, continuou, teve uma ruptura de anfíbios. Vai ter uma característica aqui que diferenciou peixe de anfíbio. Do mesmo jeito que vai ter uma característica aqui mais à frente que vai diferenciar anfíbios de aves. Então, a gente sempre vai contar aqui, ó, em cada uma dessas rupturas, a gente vai contar uma característica. De peixes para anfíbios, uma característica. De anfíbios para aves, duas características. De aves para répteis,
outra característica. E aí a gente vem para cima. Para tartarugas, para lagartos, tem mais uma característica, certo? E de lagartos para crocodilos, outra característica. Então, a gente vai ter quantos? 1, 2, 3 características que separam lagartos de tartarugas e 1, 2, 3, 4 características que separam lagartos de crocodilos. Então, foi que nem eu falei na aula teórica. O número de características vai definir o grau de parentesco. Quanto mais características que são compartilhadas, mais próximos serão esses grupos serão evolutivamente. Então, eles são mais próximos dos crocodilos do que das tartarugas. A gente percebe isso até olhando, né? Os lagartos são morfologicamente mais parecidos com os crocodilos do que com as tartarugas. C. As tartarugas são mais próximos evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Mais uma vez, a gente vai contar aqui, ó. Um aqui de peixes para anfíbios, mais outro de anfíbios para aves, 2. Aí aqui, ó, tartarugas, vem 1 de tartarugas para lagartos, 2 de lagartos para crocodilos, 3 de lagartos para aves. Um momento. E aqui, ó, tartarugas aqui, ó. 1, 2, 3. Então, tem 3 aqui, ó. 1, 2 características. A gente vai ter, ó, uma característica que vai diferenciar a tartaruga de mamífero, enquanto que vai ter 1, 2, 3 que vão diferenciar a tartaruga de aves. Então, obviamente, ela é mais parecida com o mamífero, que tem uma característica só que vai mudar, do que com a ave, que tem 3 características que vão mudar da tartaruga para a ave. Então, a resposta certa é a letra C. D. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Foi que nem eu falei. Todos esses animais, eles compartilham um ancestral em comum. Então, não tem como nenhum desses aqui compartilharem apenas um único ancestral e que seja exclusivo. E letra E, as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Não, o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos são os lagartos, né? As aves aqui tem, a ave vai ter uma característica que vai diferenciar dos crocodilos. E é isso, aqui é a letra C. E é isso, pessoal. Bons estudos!